Trilhas da Democracia inicia hoje uma série de entrevistas sobre liberdade de expressão, comunicação e luta por hegemonia em tempos de intolerância e fake news. A nossa primeira convidada é a socióloga e professora titular aposentada da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, Maria Vitória Benevides. Maria Vitória, seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-la nesse espaço de discussão e defesa da democracia e dos direitos humanos. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Marco Mondaini. Eu queria completar a minha apresentação, lembrando que sou há décadas uma ativista da defesa de direitos humanos e, portanto, toda essa temática de tolerância, discussão sobre fake news, desinformação deliberada, a ligação com os direitos humanos, é um tema muito forte na nossa área, tanto a área intelectual de pesquisas, docentes, participação no debate público, como na atuação como ativista. Eu sou membro da Comissão Arnes de Defesa de Direitos Humanos e que se organiza aqui em São Paulo e que foi criada logo depois da vitória do candidato capitão reformado nas eleições de 2018, quando nós tivemos uma preocupação avassaladora com o que nós intuíamos que seria um período de graves violações de direitos humanos, e foi, e continua sendo. Maria Vitória, então a primeira pergunta que eu te faço procura relacionar um texto acadêmico teu, que foi a tua conferência, né, para o concurso de professora titular em Sociologia da Educação, da FEUSP, em 1996, intitulada Educação para a Democracia, e a figura do capitão reformado, que hoje ocupa a presidência da República. Nessa tua conferência, que tem como base a tua tese para professora titular, você diz que, abre aspas, a educação para a democracia comporta duas dimensões: a formação para os valores republicanos e democráticos e a formação para a tomada de decisões políticas em todos os níveis, fecha aspas. Logo em seguida, você diz, para a compreensão da educação para a democracia, existem três elementos indispensáveis. A primeira, a formação intelectual e a informação. A segunda, a educação moral, e a terceira, a educação do comportamento. A minha pergunta incide exatamente nesse primeiro elemento indispensável da educação para a democracia, que é a formação intelectual e a informação. Maria Vitória, como é possível blindar a formação intelectual e a informação nesses tempos de propagação em massa das fake news? Nesse dia em que nós gravamos essa entrevista, o dia 16 de março, o presidente da República, o capitão reformado, que hoje ocupa o posto de presidente da República, no seu tradicional diálogo no cercadinho da sua residência oficial, afirmou que o Partido dos Trabalhadores é conivente com a pedofilia. A pergunta é essa, Maria Vitória: como é possível
saindo da boca do próprio presidente da República um ataque tão baixo baseado na desinformação. Então, como é possível blindar a educação para a democracia, a formação intelectual em formação, que é elemento constituinte da educação para a democracia, tendo em vista esse cenário que é comandado, que é liderado pelo próprio presidente da República? Por favor, Maria Vitória. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é que esse comportamento do presidente Bolsonaro estava muito claro durante a campanha eleitoral. Até mesmo antes da campanha eleitoral. Naquele dia fatídico da votação do impeachment da presidente Dilma, legitimamente eleita, a governante honestíssima, sobre quem não existia qualquer crime de responsabilidade, apenas as tais pedaladas comuns na imensa maioria dos nossos governos. No momento de dar o seu voto, o então deputado federal que completou 28 anos no Congresso, inteiramente distante dos graves problemas do país, declarou que o seu voto pelo impeachment era também uma homenagem e citou um dos mais terríveis torturadores no período da ditadura militar. Essa homenagem a um torturador configura, no meu entender, um crime, porque a tortura é crime. E homenagear um torturador é, evidentemente, concordar com a tortura. Ele, inclusive, arrematou fulano de tal, o pavor da Dilma, ou seja, reconhece que a Dilma tinha sido torturada. Eu fiquei tão chocada naquele dia que eu imaginei que ele ia sair de lá preso. Em qualquer governo efetivamente seguro da sua responsabilidade, isso seria considerado um crime e ele teria que, no mínimo, explicar e tentar se justificar. Então, certamente, o direito à informação, uma informação séria, controlada pela legislação vigente e com o devido respeito à Constituição de 1988, com todas as conquistas, é algo extremamente importante. E só com esse respeito aos direitos humanos que estão inteiramente incluídos na nossa Constituição é que nós podemos minimamente aspirar a uma vida democrática. Não é impossível essa luta pelos valores republicanos e democráticos aos quais me referi, mas é muito difícil e nós precisamos ter o apoio não apenas dos órgãos de Estado,
republicanos e democráticos, como da sociedade civil, aí incluídos partidos, universidades, igrejas, entidades profissionais e ativistas de direitos humanos. Sem uma atuação conjunta, órgãos do Estado, Judiciário, o Supremo, Ministério Público, Defensoria Pública e as entidades da sociedade civil, será muito difícil avançarmos. E entre essas entidades da sociedade civil, avulta o peso da imprensa, que deve ser livre, e de todo tipo de mídias a partir das novas TICs, as mídias que hoje são tão importantes para o bem e para o mal. Essa declaração do presidente em relação à acusação de pedofilia ao Partido dos Trabalhadores, portanto, é algo que é uma herança do que a gente viu antes da campanha eleitoral. E durante toda a campanha eleitoral, esse próprio tema da pedofilia foi lembrado, sempre associando o candidato do PT a todo tipo de falta moral e que se tentava, de todas as maneiras, repudiar. Mas o mais interessante é que mesmo grupos sociais e partidos políticos que se afirmavam democráticos não tiveram uma posição firme contra as infâmias durante a campanha eleitoral. E, portanto, a vitória do capitão reformado, muito auxiliada por aquela facada que até hoje está mal explicada, é fruto também da covardia e da omissão daqueles que poderiam ter reagido e não reagiram. Lembro-me perfeitamente de grandes nomes do PSDB, por exemplo, que afirmavam que não viam nenhuma ameaça à democracia. Francamente, com o que já se conhecia do candidato Bolsonaro, repudiar o que se afirmava como ameaça à democracia foi realmente fruto de um antipetismo visceral que, numa democracia, não é aceitável, para dizer o mínimo. Maria Vitória, essa tua resposta, essa pergunta inicial, me lembrou o livro do Giuliano da Empoli, um livro chamado Os Engenheiros do Caos, que trata exatamente de uma série de consultores políticos cada vez mais especializados no Big Data, no campo da matemática, da física, no uso de algoritmos para direcionar a opinião das pessoas, alimentando ódio, alimentando o temor, né? Alimentando revolta, na direção de lideranças políticas da extrema-direita, quer dizer, favoravelmente a lideranças políticas de extrema-direita.
As viagens feitas por Jair Bolsonaro, tendo como companhia de viagem, entre aspas, o seu filho Carlos Bolsonaro, Carluxo, que, como o próprio presidente disse, é o responsável pela alimentação das suas redes sociais, exatamente para Dubai e Moscou, que são duas referências no campo da fabricação de fake news, de intervenção em processos eleitorais. Já não adianta que esse processo eleitoral que se inicia agora reproduzirá, em grande parte, as técnicas utilizadas nas eleições de 2018 no Brasil, nas eleições que levaram Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, né? E em tantos outros lugares citados pelo próprio Giuliano da Empoli, como na Itália, na ascensão do movimento Cinco Estrelas, na ascensão de Matteo Salvini, da Liga, né? A Hungria. Em vários espaços onde isso se deu. Como é possível se confrontar com isso que parece ser uma certeza, do ponto de vista da defesa da democracia e dos direitos humanos? É bom lembrar que Carlos Bolsonaro, o filho 02 do presidente da República, desde da campanha eleitoral de 2018, o articulador do tal Gabinete do Ódio, que é uma fonte de desinformação, de fake news, de uma absoluta intolerância em relação a tudo aquilo que seja considerado oposto, contrário às posições políticas da família, do pai e da família, né? Nós temos hoje um regime autoritário do tipo familista. E o que nós sabemos é que essas viagens, que são absolutamente inexplicáveis do ponto de vista de uma relação entre a própria viagem e a participação do filho 02. O único objetivo é estabelecer relações que facilitarão essa fonte de desinformação e de fake news. Vamos lembrar, inicialmente, que o filho 02 é vereador do Rio de Janeiro, ou seja, como é possível que um vereador do Rio de Janeiro tenha frequência assegurada às sessões da Câmara no Rio de Janeiro, ao mesmo tempo em que está acompanhando o pai em posição muito mais importante do que os próprios ministros que o acompanham? Então, eu não tenho dúvida de que o Gabinete do Ódio, por ele articulado e chefiado, será extremamente importante nessa nova campanha eleitoral, que ainda não começou, embora o presidente e sua família tenham feito manifestações que configuram atos de campanha eleitoral. O grande medo é o silêncio daquelas entidades
que teriam obrigação de se manifestar. E aí entram setores do judiciário, setores da imprensa, que têm que se manifestar em relação às fake news. Vamos lembrar que as fake news são informações inventadas, manipuladas, mas que também dão lucro, um lucro político e um lucro financeiro. E por isso que essa articulação internacional é tão importante. Não há dúvida de que o presidente Bolsonaro e sua família e seus acólitos mais importantes estão vinculados ao movimento internacional da alt-right, da direita internacional. É extremamente aflitivo pensar que nós teremos uma campanha com esses elementos. É claro que a derrota do presidente Trump foi positiva, nesse sentido de afastar um elemento próximo da família, mas o presidente Trump não está morto. O trumpismo não morreu. E o medo que nós temos é que, mesmo que o presidente atual perca a eleição, o bolsonarismo pode continuar. A prática da intolerância e das fake news realmente se enraizou em setores importantes da política e até mesmo da imprensa, mas, sobretudo, através das redes digitais. Eu, inclusive, nem gosto de falar em redes sociais, porque eu acho que é um elogio. São apenas redes digitais do mal, das fake news, da desinformação deliberada, ou seja, são redes antidemocráticas e antirrepublicanas. Maria Vitória, falando agora de liberdade de expressão, mais especificamente, a defesa da liberdade de expressão sempre esteve vinculada, né, a uma defesa em relação ao Estado. Nas suas origens, nas revoluções liberais, a defesa contra o Estado absolutista. No século XX, uma defesa das liberdades de expressão contra estados despóticos, como o Estado soviético, o stalinista, o Estado nazista, fascista. Só que com o neoliberalismo surge uma nova dimensão do adversário, do inimigo da liberdade de expressão, que se dá junto à formação dos grandes oligopólios midiáticos, né, que concentram a informação. Não é? No dia de hoje, né, nos dias atuais, quem são os maiores adversários inimigos da liberdade de expressão? Recordando, né, os debates que foram levados a cabo nos últimos tempos em torno exatamente da ideia de que se defender o racismo, né, ou então fazer com que os racistas também tenham o direito a se manifestar da mesma maneira que os nazistas, é um ato de liberdade de expressão. Por favor, Maria Vitória. Bem, a tolerância, que é um dos princípios
essenciais da democracia e dos direitos humanos, tem uma situação especial, porque, ao mesmo tempo, a tolerância é o grau de aceitação de qualquer situação diferente, contrário, alguma norma, algum costume, alguma tradição majoritária, e que inclui costumes, tradição cultural, social, política, religiosa, de aparência física, de valores morais, e que hoje inclui, por exemplo, no Brasil, a questão do racismo, a questão de gênero, a questão política, a questão de orientação sexual, e que entre nós teve um capítulo muito importante com toda aquela discussão sobre a escola sem partido. Ou seja, a tolerância é algo a ser preservado sempre. Sempre. O que não significa que nós temos que ser tolerantes com aquilo que é intolerável, de acordo com os princípios e as exigências da democracia e dos direitos humanos. Ou seja, nós temos que defender a tolerância, mas, ao mesmo tempo, denunciar os abusos que são cometidos em nome da liberdade de expressão. Nós defendemos a liberdade de expressão nos casos em que está em causa uma opinião política, a expressão de um costume cultural, de um determinado grupo social, cultural, etc. Mas nós temos que denunciar aqueles abusos da liberdade de expressão, quando, na realidade, são atos contra a própria liberdade. Então, proibir obras de arte, opiniões políticas, etc., porque não concordamos, é claramente um abuso da liberdade de expressão. Tem sido, muitas vezes, solicitado uma intervenção jurídica em defesa do direito da honra, em nome do abuso da liberdade de expressão, quando, muitas vezes, esse direito à honra que foi afetado é simplesmente uma questão de opinião que não acarreta nenhum dano, não é nenhuma ameaça. A liberdade de expressão, que é usada para defender fake news e desinformação, é aquela que traz uma ameaça real a indivíduos ou determinados grupos sociais e políticos numa sociedade. Isso ocorre tanto em relação à liberdade de imprensa
e dos vários órgãos e mídias, assim como a liberdade individual de pessoas e grupos. É importante lembrar que a Lei de Acesso à Informação de 2011 já tratava com muita clareza da liberdade de informação em relação aos protestos coletivos e protegia principalmente jornalistas e movimentos sociais. A liberdade de expressão é especialmente importante numa democracia e as fake news e as várias desinformações deliberadas devem ser denunciadas e, em hipótese alguma, elas podem ser defendidas em nome da liberdade de expressão. O Estado é responsável, no sentido de que tem obrigação de proibir qualquer incitação de intolerância que leve à discriminação, ao crime, à violência, através de seus órgãos do Judiciário, do Supremo, do Ministério Público, da Defensoria Pública, mas, insisto, a sociedade civil também tem obrigação de se manifestar. Maria Vitória, como você se posiciona em relação aos negacionistas, e não de agora, né? Mas o movimento negacionista contrário à vacina, que já tem uma história no continente europeu, mas principalmente com a pandemia, né? Fazendo a defesa da ideia de que ser contrário à vacina é um ato de liberdade de expressão. Ou então, como ficou patente no decorrer da CPI, né? Aqueles que defendiam o uso de medicamentos não comprovados, né, que não tinham eficácia comprovada no combate à Covid-19, alegando também que queriam ter preservada a sua liberdade de expressão para defender esses medicamentos. Como você se posiciona em relação a essa postura de negacionistas no campo da ciência, no campo da ciência natural, na ciência médica? Todo o período da pandemia e até hoje foi um período de horror. Está mais do que comprovado pelos diversos órgãos de saúde pública, desde a Organização Mundial da Saúde até os nossos pesquisadores, professores e ativistas de direitos humanos, tem revelado que o que ocorreu e continua ocorrendo das autoridades vinculadas ao presidente da República, que é o principal nome desse negacionismo criminoso. E a CPI da Covid mostrou claramente uma série de crimes por ação ou omissão que foram e continuam sendo cometidos por aqueles que ou repudiam a vacinação
em massa e agora em relação às crianças, ou investem e fazem propaganda de medicamentos que não apenas não são medicamentos eficazes contra a doença, como podem causar outros males à saúde. Portanto, a alegação de liberdade individual para quem não apenas não quer se vacinar, como faz propaganda desse negacionismo e faz propaganda de remédios ineficazes e contraproducentes, estão colaborando com uma situação que deve ser devidamente punida. Não vejo outra maneira de enfrentarmos o negacionismo, senão exigirmos que se leve em conta nas instâncias pertinentes as conclusões da CPI da Covid. Infelizmente, o problema continua. Hoje mesmo ouvimos notícias sobre uma nova variável da Covid, a Delta Cron, que exigiria talvez uma quarta dose da vacina. Não existe liberdade de expressão para propagar algo que pode levar à doença e à morte. Isto é crime. Maria Vitória, nós estamos chegando ao fim desse Trivias da Democracia, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta. No ano de 1985, foi lançado um livro chamado As Esquerdas e a Democracia, resultado de um seminário, e que contou esse livro, e esse seminário contou com uma boa parte dos professores intelectuais que fizeram a minha cabeça no momento em que eu me encontrava na graduação em História na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no IFIX, né, no Largo de São Francisco. E eu gostaria de relembrá-los aqui: Carlos Nelson Coutinho, Francisco Verfort, Daniel Arão Reis Filho, Marco Aurélio Garcia e você. Né? Esse livro... Desse grupo, só o Daniel e eu que continuamos... né? Continuamos nesta terra. Mas a pergunta é a seguinte: aquele momento era um momento de bastante otimismo em relação à democratização da sociedade civil, à democratização do Estado, da transformação do Brasil numa direção radicalmente democrática para uns, socialista para outros. Né? Passados 40 anos, quase 40 anos, como é que você, depois dessa experiência nefasta do governo Bolsonaro, do golpe de 2016, das manifestações verde-amarelistas, né, que tomaram conta do país, como é que você hoje, né, se recorda daquele momento e como é que você olha para frente? 1985, e este livro foi resultado de um debate no SEDEC, Centro de Estudos de Cultura Contemporânea, do qual eu participei desde a fundação, fui diretora do SEDEC, e foi um tempo muito, muito feliz, e
de otimismo em relação à democracia, de luta pela Constituinte Nacional livre e soberana que ocorreria em 1987, e, na época, já era ativista de direitos humanos junto à Comissão Justiça e Paz de São Paulo, liderada pelo nosso querido e saudoso Dom Paulo Evaristo Artes. Na época, nós acreditávamos na democracia, independentemente de variações daqueles que acreditavam num tipo de democracia associada ao socialismo. Eu sempre segui uma máxima do nosso querido professor Antônio Cândido, que dizia: democracia sem socialismo não é democracia, e socialismo sem democracia não é socialismo. Ou seja, na época, eu defendia e continuo acreditando na possibilidade de um regime de socialismo democrático. Mas, naquela época, nós tínhamos uma perspectiva que se revelou possível de uma social-democracia e que acabou se configurando no governo dos tucanos, no governo de Fernando Henrique Cardoso e depois nos 2 governos de Luiz Inácio Lula da Silva, nos quais este grupo do livro que você lembra, muito se empenhou. E devo lembrar que nesses governos, tanto dos tucanos com Fernando Henrique, quanto do PT com Lula e Dilma, foram proclamados planos nacionais de direitos humanos, e que foram muito importantes porque eram programas vinculados a determinados governos, mas programas de Estado, e que, infelizmente, com o golpe de 2016 e depois com o horror que se seguiu, essa discussão foi carimbada como subversiva e abandonada pelos governos que se seguiram. Mas, hoje, militando na Comissão Armas de Defesa dos Direitos Humanos, volto a sentir um otimismo que não é um otimismo ingênuo, é um otimismo de acreditar que há forças vivas na sociedade, na universidade, na juventude, que podem retomar aquele combate que vicejou em torno das conquistas da Constituição de 88. Acredito nisso porque acho que nos conformarmos no pessimismo é um tipo de comodismo que significa renunciar à luta, e essa luta por democracia, por valores democráticos, republicanos e de direitos humanos, é o que deve nos manter
nessa altura da vida, para mim, que completo agora, neste ano, 80 anos, considero mais do que uma proposta de vida, considero uma obrigação de qualquer um que se diga democrata e republicano, e mais ainda dos que se afirmam socialistas. Acho que há já forças vivas importantes, embora não tenha dúvidas de que a vitória do capitão reformado abriu a porta de um patriotismo, de um subnacionalismo que, na realidade, reunia todos os ressentimentos, todos os projetos de um reacionarismo e de uma direita contra os mais elementares dos princípios democráticos e republicanos. Esse governo deu voz a grupos que estavam amortecidos. Então, a nossa luta será mais radical e mais importante e mais necessária do que foi na luta contra o regime militar. Mas estamos preparados para ela. Acredito nisso, acredito na juventude. Maria Vitória Benevides, socióloga, professora titular aposentada da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, integrante da Comissão Arnes de Direitos Humanos, ativista dos direitos humanos. Muito obrigado, foi um enorme prazer recebê-la nesse espaço de defesa da democracia e dos direitos, que também nasceu logo após a derrota de Fernando Haddad nas eleições de 2018, alimentando também com otimismo, mas igualmente sem ingenuidade, a expectativa de que isso vai passar na virada de 2022 para 2023. Muito obrigado, professora. Foi um enorme prazer recebê-la e espero reencontrá-la outras ocasiões até o final do ano. Acredito nas minhas netas novas eleitoras. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana. Até lá. Até lá. Viva Trilhas da Democracia!